Então, né, a inteligência artificial, ela já entrou forte no cotidiano das pessoas, né? Mesmo sem perceber. Tem gente que usa diretamente, né, o ChatGPT, o Gemini do Google ou outros modelos aí de IA, mas tem gente que usa indiretamente. Por exemplo, se você ouve música de streaming, aquela indicação da rádio, ouvir músicas similares, isso é feito por inteligência artificial, né? Se você usa um Alexa, você está usando inteligência artificial. Se você compra no Mercado Livre, o centro de distribuição ele usa inteligência artificial para para despachar os produtos ali. Então, a inteligência artificial já entrou bastante pesado no nosso cotidiano, né? Só que ela tem um impacto no meio ambiente que é gigantesco. Mas a gente não vê. Porque é muito diferente de um carro que você está vendo ali soltando a fumaça. Ela é como uma caixinha mágica ali, né? Que você interage com ela, mas você não vê o que está atrás e como isso é prejudicial para o meio ambiente. Você não vê como ela funciona, né, Edgar? Você não olha para os bastidores e sabe o que está por trás daquela conversa. Exato. Eu levantei alguns dados aqui para trazer para a nossa audiência para exemplificar o impacto que a inteligência artificial tem no meio ambiente. Então, assim, basicamente são 3 pontos principais. O alto consumo energético, a poluição e a produção e o descarte de hardware. Vamos lá para a próxima, que tem dados. Bom, o treinamento de um único modelo de IA, isso não é dos modelos grandes, ele pode emitir até 284 toneladas de carbono. O consumo de data center nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos. Tudo bem que é o maior país em termos de data center, mas a China já está encostando, né? Ele consome aproximadamente 1 trilhão de litros de água, só nos Estados Unidos. Gente, 1 trilhão, Edgar. Que absurdo. Só nos Estados Unidos. E já o consumo de eletricidade já está em cerca de 3 ou 4% da eletricidade mundial. Fala, pô, 3 ou 4% parece pouco, não, é um absurdo isso. É uma quantia gigantesca, porque aí está falando de todo o consumo mundial, considerando produção, indústria, consumo doméstico, serviços essenciais e por aí vai, né? Então, é um número gigantesco. Agora, tem um impacto aí que é mais invisível para a gente ainda. E que esse também é o mais perigoso para o terceiro mundo, para os países em desenvolvimento, né? Porque é isso que os países desenvolvidos querem exportar, né? E aí, o que acontece? Eles não querem exportar os modelos de IA, mas eles querem exportar o consumo de água, quer exportar a extração de minerais raros, de lítio e por aí vai, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o lítio hoje é muito desejado, né? E ele tem um impacto também gigantesco no consumo de água. E o cobalto, que é essencial para a produção de chips, ele tem 70% da produção dele na República do Congo em condições de trabalho terríveis. Mas me chamou a atenção, Edgar, aqui em cima. A extração de 1 tonelada de lítio pode consumir até 2 milhões de litros de água,
o que impacta a região áridas, como o Salar de Atacama, ou seja, você tira a água para produzir o lítio, o povo fica sem água para beber. Sim. E agora, né, eles estão querendo exportar os data centers para usar a água nossa, né? Inclusive, o Milei está abrindo espaço para serem criados data centers na Argentina para ser utilizado os recursos do povo argentino, mas sem nenhum tipo de colaboração. Eles não vão ficar com nenhuma troca tecnológica. É simplesmente consumo de recurso e que se dane. Vamos lá. Para produzir um único microprocessador, é na próxima mesmo. Não, isso. Consome 1,6 quilowatts de energia e 6,3 quilos de CO2, um único processador. Esses data center usam milhares de processadores, centenas de milhares de processadores. Então, tem um consumo de 1,6 trilhões de quilowatts de energia, equivalente ao consumo anual de 150 milhões de residências. Olha o tamanho disso, é isso que eles querem exportar para os países de desenvolvimento. Não vamos consumir o nosso recurso aqui, manda para lá. Você ainda vai dar uma de bonzinho, né? Não, estou mandando inteligência artificial para esses países. E aí a emissão de tonelada de CO2 já ultrapassa a indústria da aviação, que a gente sabe que é uma indústria de intenso consumo, né? Então, assim, isso a gente não está vendo, isso está escondido. E isso só vai aumentar e vai aumentar exponencialmente, né? E aí, por último, o que também vai recair sobre os países mais pobres, que é a exportação do lixo. Eles exportam containers e containers de resíduos tóxicos para países, muitos países da África, né? Porque são países que aceitam esse lixo tóxico. Só que, na verdade, chega lá, eles não descartam corretamente, porque é caro descartar corretamente. Então, isso vai para o meio ambiente, né? Você vê aí, apenas 17,4% desses resíduos foram reciclados de forma adequada. E cada vez que a IA penetra mais a nossa vida, isso está se tornando uma bomba relógio. Chamou a atenção, Edgar, aqui também a frase de cima, em termos de exportação, aliás, de produção de resíduos eletrônicos, equivalente ao peso de 350 navios de cruzeiro. É muito lixo de grande porte, Edgar. É muito lixo, eles querem jogar na África, se deixar no Brasil. O Milei já quer usar a Patagônia, que é bastante fria, para esses data centers. É o neocolonialismo da inteligência artificial, podemos chamar assim? Sim, sim, sim. E assim, e é exatamente o mesmo modelo. Eles controlam os meios de produção, controlam o conhecimento desses meios de produção, controlam os modelos, né, de inteligência artificial e querem exportar somente o consumo de recursos ambientais, né? Então vem para o Brasil, vai para a Argentina, para qualquer outro lugar, um data center, mas o conhecimento técnico científico não, né? É só o data center, é só a produção, é só o uso dos recursos, só o uso da eletricidade, o uso da água, mas o conhecimento eles não querem abrir, até porque isso está tudo em posse das mega corporações, das mega plataformas, que tem como o seu principal capital
o seu produto, os seus direitos intelectuais fechados, né? É interessante, Edgar, porque a tecnologia muda, mas a lógica predatória é a mesma, né? A lógica predatória é a mesma da indústria, né? Que se estabeleceu em uma multinacional que se estabelece em outro país para aproveitar seus recursos naturais, mas aquele país que cedia aquela indústria, né, não é beneficiado diretamente por aquela produção, pelo contrário, ele só é explorado no sentido de que entrega os seus recursos naturais. E agora, com uma tecnologia super promissora, que é a inteligência artificial, né? A lógica predatória, apesar da nova tecnologia, se mantém exatamente a mesma, né? Ao longo dos anos, muita gente sempre falou que um possível conflito mundial futuro seria em torno da questão da água, né? E a gente não contava que a própria inteligência artificial poderia ser uma das bases para essa disputa de acesso à água, né? Saber a quantidade de litros que são utilizados de água para um data center me surpreendeu muito esse dado. Eu vou procurar até ler mais sobre, porque eles precisam de muito muita água interessante, para muito perigoso. resfriar. Não. Para resfriar o data center. E isso é um uso intensivo de água e também um uso intensivo de energia. Então, assim, é provável que o Brasil entre na rota dessa disputa pesado, porque aqui tem energia barata, né? Aqui tem grandes quantidades de água, então o Brasil é um país perfeito para ser explorado. Por isso que a nossa soberania tecnológica se torna cada vez mais importante, porque já é inevitável você fugir do uso da inteligência artificial em larga escala. Então, se a gente não desenvolver os nossos próprios modelos, a gente vai estar exatamente preso no mesmo modelo de exportar commodities, né? De exportar recursos naturais e não ficar com nenhum conhecimento técnico. Então, quer dizer, corremos um risco de estar perpetuando isso numa nova era muito mais predatória, porque cada vez mais a gente vai ver a extração da mais-valia relativa acontecendo. Aumenta a produtividade e, se isso não for revertido em melhoria do padrão de vida, só vai gerar mais desemprego, né? E qual é a ponta que vai ficar com a exploração dos recursos tecnológicos e com o desemprego? Aqui, né? O lado mais fraco da corda.